Ele tinha uma cama confortável, um apartamento aquecido e zero motivos para passar a noite no frio daquele inverno cruel. Mas Marcos Oliveira fez o impensável quando viu Carlos trêmulo na calçada. O que aconteceu nas próximas 12 horas mudaria para sempre a vida dos dois e talvez a sua também. Você já se perguntou até onde iria para realmente entender o sofrimento de outra pessoa? Não estou falando de doar uma moeda ou compartilhar um post nas redes sociais. Estou falando de literalmente trocar de lugar com alguém em situação de extrema vulnerabilidade. Marcos era um homem comum, 32 anos, gerente de uma pequena loja de eletrônicos, solteiro e com uma vida confortável. Nada de extraordinário. Ele pagava suas contas em dia, visitava a mãe aos domingos e assistia futebol com os amigos quando podia. Uma vida normal, como a de milhões de brasileiros. Até que numa quarta-feira gelada de julho, com os termômetros marcando 5 graus negativos, algo aconteceu. Algo que nenhum algoritmo de rede social poderia prever como viral. Algo que nenhum roteirista de Hollywood consideraria realista o suficiente para um filme. Marcos saía do trabalho às 22 horas, como fazia há 5 anos. O mesmo caminho de sempre, descia a rua principal, dobrava à esquerda na padaria fechada, e seguia reto por mais 3 quarteirões até chegar ao seu pequeno apartamento no 3º andar. Mas naquela noite, ao virar a esquina, viu algo que o fez parar. Um homem encolhido sob papelões tremia compulsivamente. Carlos, 58 anos, ex-motorista de ônibus, estava há 8 meses nas ruas, depois de perder tudo em uma sequência brutal de tragédias. Primeiro, a empresa onde trabalhava faliu. Depois, sua esposa faleceu de câncer. Por fim, sem conseguir pagar o aluguel, foi despejado. O Brasil tem mais de 220 mil pessoas vivendo nas ruas, segundo dados recentes. 220 mil histórias como a de Carlos. 220 mil seres humanos que a maioria de nós passa direto, fingindo não ver, talvez por medo, talvez por impotência, talvez por indiferença. Marcos poderia ter feito o mesmo. Poderia ter acelerado o passo, olhado para o outro lado, ou no máximo oferecido alguns trocados, antes de seguir seu caminho. E ninguém o julgaria por isso. Afinal, o que mais um cidadão comum poderia fazer? Mas Marcos fez algo diferente. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão radical que as pessoas que souberam depois não conseguiam acreditar. Ele parou, ajoelhou-se ao lado de Carlos e perguntou: "O senhor está bem?" Uma pergunta banal, quase estúpida considerando as circunstâncias. Mas foi o início de tudo. Carlos levantou os olhos, vermelhos de frio. "Não vou aguentar essa noite", disse com uma voz tão baixa que Marcos precisou se aproximar para ouvir. "O abrigo está lotado, e essa temperatura vai me matar." E então, naquele momento de olho no olho, aconteceu algo extraordinário. Marcos não sentiu apenas pena ou compaixão passageira, ele sentiu a completa e devastadora injustiça daquele momento. A arbitrariedade cruel do destino que fazia com que ele tivesse uma cama quente para dormir apenas 3 quadras dali, enquanto Carlos se enfrentava uma possível sentença de morte ao relento. "Vou ficar com o senhor", disse Marcos, sem pensar muito. Carlos riu, achando que era algum tipo de piada cruel. "Vai nada, filho. Vai para sua casa quentinha. Já me ajuda se puder trazer um café quente." Mas Marcos não estava brincando, nem um pouco. "Se o senhor vai dormir aqui, eu também vou." E foi exatamente o que ele fez. Ligou para sua mãe avisando que não voltaria para casa naquela noite. Ignorou as perguntas preocupadas dela. Desligou o telefone. E então, em uma decisão que desafia qualquer lógica convencional, Marcos Oliveira, 32 anos, gerente de loja, com apartamento próprio e cama quentinha, sentou-se ao lado de Carlos nos papelões improvisados e disse: "Me ensina como sobreviver aqui." Carlos olhou para ele como se estivesse louco. E talvez estivesse mesmo. Uma loucura do tipo que precisamos desesperadamente em um mundo cada vez mais frio, e não estou falando da temperatura. "Você não vai durar 10 minutos, meu filho", disse Carlos, com um sorriso triste. Mas Marcos insistiu: "Então me ensine o que preciso saber para durar pelo menos uma noite." O que se seguiu foi uma aula que nenhuma universidade do mundo poderia oferecer. Carlos explicou como posicionar os papelões para bloquear o vento, como enrolar
jornais dentro da roupa para criar camadas isolantes. Como identificar lugares mais seguros para dormir, longe dos perigos da rua. Como lidar com a abordagem da polícia. Como resistir ao sono quando o frio começa a penetrar os ossos. O mais difícil não é o frio, explicou Collins depois de uma hora de conversa. O mais difícil é que as pessoas olham através de você, como se você fosse invisível. Ou pior, como se você fosse um objeto, uma parte feia da paisagem que elas prefeririam que não existisse. Enquanto a madrugada avançava, Marcos começou a sentir o que nenhuma reportagem, nenhum documentário, nenhuma estatística poderia transmitir: a realidade brutal da rua. O frio que penetra até os ossos. O medo constante. A fome que não passa. Com um lanche rápido. A dor nas articulações por dormir no concreto duro. E, acima de tudo, o sentimento esmagador de não pertencer a lugar nenhum. Por volta das 3 da manhã, quando a cidade silenciosa parecia ainda mais hostil, Marcos estava tremendo incontrolavelmente. Seus dentes batiam, seus dedos estavam dormentes. Ele pensou em desistir. Seu apartamento quente estava a apenas 3 quadras dali. Uma caminhada de 5 minutos o separava do conforto. Foi então que Collins, percebendo sua agonia, dividiu com ele o único cobertor fino que possuía. Por quê? Você está fazendo isso? Perguntou Collins, genuinamente confuso. Ninguém nunca. Marcos interrompeu. Porque amanhã eu volto para minha vida normal. Mas você fica. E naquele momento, entre dois desconhecidos tremendo de frio sob um único cobertor fino, nasceu uma compreensão que palavras não conseguem descrever adequadamente. Quando o sol finalmente começou a surgir, Marcos estava em um estado de exaustão como nunca havia experimentado. Cada osso do seu corpo doía. Sua pele estava vermelha e irritada. Seus olhos, inchados pela falta de sono. Mas algo dentro dele estava diferente. Irrevogavelmente diferente. Você conseguiu, disse Collins com um sorriso surpreendentemente caloroso. Sobreviveu uma noite. Eu tenho 242 delas nas costas desde que perdi minha casa. Marcos não conseguia imaginar como seria passar mais uma única noite naquelas condições. Quanto mais 242. Ou milhares, como algumas pessoas em situação de rua. Foi aí que ele tomou a segunda decisão impensável em menos de 24 horas. Collins, vou alugar um quarto para o senhor. Collins começou a balançar a cabeça, recusando. O orgulho é muitas vezes a última posse de quem perdeu tudo. Não é caridade, insistiu Marcos. É uma troca justa. O senhor me ensinou algo que ninguém mais poderia. Nas horas seguintes, Marcos usou todas as suas economias para alugar um pequeno quarto em uma pensão modesta, mas limpa e aquecida. Comprou roupas novas para Collins, o levou para cortar o cabelo, fazer a barba e tomar um café da manhã decente. E aqui vem a parte mais surpreendente dessa história. Marcos não parou por aí. Nos dias seguintes, ele usou suas redes sociais para compartilhar o que havia experimentado. Sem filtros, sem romantização, apenas a realidade crua daquelas horas na rua. O post viralizou, milhares de compartilhamentos, dezenas de milhares de comentários. E então, a mídia tradicional pegou a história. Em uma semana, Marcos estava nos principais programas de transmissão vertical, contando sua experiência. Mas ele recusava-se terminantemente a aparecer sozinho. Collins estava sempre ao seu lado, não como um acessório da história, mas como seu protagonista legítimo. Eu só passei uma noite lá. Ele passou 242, repetia Marcos em cada entrevista. Não sou herói nenhum. Apenas experimentei por algumas horas o que milhares de brasileiros vivem todos os dias. A história tocou um nervo exposto na sociedade. Doações começaram a chegar, não apenas para Collins, mas para projetos que trabalhavam com pessoas em situação de rua. Empresários ofereceram emprego a Collins. Políticos prometeram medidas. Cidadãos comuns começaram a replicar o gesto de Marcos, não necessariamente dormindo nas ruas, mas aproximando-se das pessoas invisibilizadas, olhando-as nos olhos, ouvindo suas histórias. 2 meses depois daquela noite gelada, Collins estava empregado como auxiliar em um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua. Tinha um pequeno apartamento alugado pago com seu próprio salário. E, mais importante,
tinha recuperado algo que o frio das ruas quase havia congelado completamente: a esperança. Quanto a Marcos, ele continua sendo gerente da mesma loja de eletrônicos, continua visitando a mãe aos domingos, continua assistindo futebol com os amigos quando pode. Externamente, sua vida voltou ao normal, mas algo fundamental mudou. Agora, todo mês, no dia em que recebe seu salário, Marcos passa uma noite nas ruas. Não como um exercício de autopunição, ou para chamar atenção. Ele sequer posta sobre isso nas redes sociais. Faz isso para não esquecer, para manter viva a conexão com uma realidade que a maioria de nós prefere ignorar. Não é heroísmo, insiste ele sempre que alguém menciona o assunto. É o mínimo de humanidade. A história de Marcos e Collins nos força a confrontar perguntas difíceis. Por que precisamos experimentar pessoalmente o sofrimento alheio para reconhecê-lo como real? Por que a empatia genuína é tão rara em um mundo hiperconectado? E, talvez a pergunta mais perturbadora, quantas pessoas precisamos ignorar diariamente para manter intacta nossa zona de conforto? Um estudo recente mostrou que passamos em média 4,8 segundos olhando para uma pessoa em situação de rua, antes de desviar o olhar. 4,8 segundos. Menos tempo do que levamos para decidir o que pedir em um restaurante, ou escolher um filme na Netflix. Em uma sociedade obcecada por experiências gastronômicas, experiências de viagem, experiências de consumo, talvez a experiência mais transformadora seja justamente aquela que menos desejamos, a de confrontar o sofrimento que preferimos não ver. E aqui está a parte mais extraordinária dessa história: você não precisa fazer o que Marcos fez para fazer a diferença. Não é necessário dormir nas ruas para reconhecer a humanidade de quem está lá. Às vezes, tudo o que é preciso é parar, olhar nos olhos, perguntar o nome, oferecer não apenas ajuda material, mas o reconhecimento básico de que aquela pessoa existe e importa. Depois daquela noite, Marcos criou um projeto chamado Uma Noite na Rua, onde voluntários são treinados por pessoas que realmente viveram nas ruas, para então passar uma noite experimentando essa realidade. O projeto já acontece em 12 cidades brasileiras, e tem uma fila de espera de mais de 5.000 voluntários. Não queremos criar turismo de pobreza, explica Marcos. Queremos criar pontes de empatia genuína, que levem a ações concretas. Collins agora é um dos coordenadores do projeto, responsável por treinar os voluntários e garantir que a experiência seja respeitosa e segura, mas ainda assim realista o suficiente para provocar transformação. Ninguém que passa uma noite na rua sai a mesma pessoa, diz ele. É impossível. Talvez seja isso que mais precisamos hoje: experiências que nos desestabilizem, que nos tirem do algoritmo confortável que nos mostra apenas o que queremos ver, que nos façam confrontar as partes da realidade que preferimos fingir que não existem. Enquanto você assistiu a este vídeo, aproximadamente 15 pessoas entraram em situação de rua no Brasil. 15 histórias como a de Collins. 15 vidas viradas de cabeça para baixo por circunstâncias muitas vezes além de seu controle. E enquanto você vai seguir para o próximo vídeo no seu feed, essas pessoas vão enfrentar sua primeira, 10ª ou 1000ª noite ao relento. A pergunta que fica é: você vai passar direto, ou vai parar, como Marcos? Se essa história te impactou, te convido a fazer algo surpreendentemente simples, mas poderoso. Na próxima vez que encontrar alguém em situação de rua, pare por mais de 4,8 segundos. Olhe nos olhos. Pergunte o nome. Escute a resposta. É o início de tudo.